curso. Para a gente entender o interbíblico, entender como é que essa história chegou dessa forma, a gente precisa contar um pouco da história de Israel. E é isso que eu quero fazer com vocês. Até os cativeiros assírio e o cativeiro babilônico. Como é que isso aconteceu? E o que é que tem no centro dessa história? Quais são as crises teológicas que se vivenciou nesse período? Então, eu queria começar um pouco com a história de Israel. Às vezes é mal entendido o período das 12 tribos. Eu quero começar daí da história de Israel. As tribos chegam, o povo de Israel chega na Palestina e se divide em 12 tribos. Muito bem. O povo está ainda, não está ainda confederado, ou seja, eles não têm ainda uma ideia de nação, de povo. Eles têm apenas uma ideia de grupos dispersos e que se alojam cada um por famílias. A distribuição de Moisés é feita da terra por famílias, subdivide a terra e as famílias vão tomando parte da Palestina. Muito bem. Essa Palestina, dividida em 12 tribos, precisava ter uma ideia mais de povo. O que é que eles entendem que formaria a ideia de povo? Seria uma liderança única. Então, eles pedem a Deus um rei. Por que que na época que eles pedem um rei, isso choca o profeta Samuel? Porque o que uniria o povo, a consciência, é de que o povo tinha uma fé. E essa fé num único Deus é que uniria o povo. Mas isso não foi compreendido. E eles pediram como fator de união, eles pediram um rei. Porque eles entendiam que as nações se aglomeravam e se juntavam quando eles tinham a figura de um monarca, a figura política de um homem. Muito bem, eles pedem um rei, o rei é dado, o primeiro rei é da tribo de Benjamim, esse rei é Saul. Então, Saul é eleito o rei, e esse rei agora vai confederar, ele vai unir todas as tribos. Muito bem, esse processo de união das tribos, ele começa a ser formatado. Ele é ungido rei por um profeta, reconhecidamente como profeta do Senhor. E aí eu queria que vocês gravassem uma coisa muito importante. A unção de Saul é muito importante quando é feita por Samuel, porque Samuel era um profeta reconhecido como do Senhor. O Senhor falava com Samuel. Samuel unge Saul. Saul é o rei. Saul é agora aquele que vai unir a nação. Onde é que causa todo o problema dessa ideia de unidade de Israel? O problema vem da seguinte maneira. Quando o próprio Samuel, que havia ungido Saul, unge também a Davi. Eu percebo que isso é pouco comentado, isso é pouco estudado. Porque o mesmo profeta que reconhece a direção de Deus para ungir Saul, esse mesmo profeta está dizendo, eu vou ungir Davi. Então, há um lapso aí que não é compreendido pelo povo. E eu costumo dizer que a unção de Saul foi pública, mas a unção de Davi foi privada. A unção de Saul foi diante do povo, mas a unção, o derramar do óleo para ungí-lo rei, futuro rei de Israel, sobre Davi, foi na casa de Jessé. Isso é muito importante para a gente entender todo o processo de desagregação de um povo que estava criando ainda uma identidade. Por que desagrega? Porque Samuel unge Davi, unge Saul em público, mas unge Davi em secreto. Em secreto, porque Davi ainda cresceria e só assumiria o trono quando adulto. Mas o Senhor mandou Samuel ungir Davi criança. Muito bem. E quando Deus rejeita Saul,
Davi começa a assumir o trono. Então, esse processo é um processo imbrincado de muito conflito. Por quê? Porque 10 tribos ao norte não vão reconhecer Davi. 10 tribos ao norte vão dizer que Davi usurpou o trono de Saul. Ok? Então, o que é usurpar? É ser ilegítimo. É não ter legitimidade para ocupar um cargo. E Davi, então, começa a exercer, na morte de Saul, começa a exercer o seu domínio no sul. Ali de onde ele era nascido, onde ele exerceu influência como general, como um homem que foi também reconhecido como um homem de Deus, e ele começa a exercer influência no sul, e quando Saul morre, ele assume o trono. Muito bem. O Davi, ele começa a impor sua autoridade, e vocês percebem que o texto vai relatar isso. Vocês que conhecem Bíblia, eu tenho para mim que vocês já têm uma experiência teológica, estão fazendo esse curso para agregar conhecimento. Aquele relato da pitonisa de Endor, que muitos perguntam se foi Samuel que falou com Saul, ele é emblemático, gente, para a gente entender essa ruptura. Saul, Davi. Porque, voltando um pouquinho à fita, quando um rei ele é consagrado, se estabelece uma dinastia. O que é uma dinastia? É que o sucessor de um rei necessariamente deve ser os seus filhos, ou colaterais. Na ausência de um filho homem, um sobrinho mais próximo, na ausência de um sobrinho, um tio, e, em último caso, uma mulher reinaria se não houvesse um descendente homem, mas alguém da família. Isso é dinastia. Agora imagine você, Davi não é filho de Saul. Por que Davi assume o trono? O que respalda Davi? Então, aquele relato da pitonisa de Endor, ele é emblemático para a gente entender a teologia da rejeição de Saul. Vamos entender. Saul consulta ao Senhor por sonhos, consulta ao Senhor por Urim e Tumim, que jogava os dados e perguntavam a Deus qual a cor que seria a vontade de Deus e jogava as pedras. Os dados não, desculpem, as pedras do peitoral do sacerdote. Então, perguntou por Urim e Tumim, perguntou por sonhos e pediu os oráculos dos profetas e Deus não fala. Gente, quando Deus não fala, a leitura teológica que a gente deveria fazer é que Deus rejeitou Saul. O não falar é uma rejeição. O não falar é Deus não estar mais em sintonia. Então, o primeiro sinal de um julgamento de Deus é que ele não fala mais, ele não envia profetas, ele envia agora o juízo. Saul ganha o não de Deus nas 3 dimensões. Urim, Tumim. Opa, me ouvindo? Alô? Ok. Sim. Sim, pastor. Isso, gente. Me dá um retorno aí para eu estar me conduzindo com vocês. A turma está ingressando, está voltando do intervalo. Pastor, só cita o texto referência, por favor. O texto de... Esse texto que você está falando da pitonise, de Saul que vai consultar, eu estou assim, gente, não estou lembrando. Ah, sim. Deixa eu posso citar de memória, 2 Samuel 26. Não, beleza. 24, 25, 26. Estou citando de memória. Parece que está ligado, está dando interferência aqui. Oi, gente. Oi. Pessoal, desligar o áudio aí, por favor, aqui na parte inferior da tela.
Tá dando interferência. Não é o meu, eu não tô nem não é não. Deve ser alguém que estava aberto. Pessoal, tá me ouvindo aqui? Ok? Podemos continuar? Eu estou com essa tela superior sem visualizar a turma. Sim, já temos 33 participantes. Ok. Isso. Ok. Voltamos. Você encontrou aí no capítulo 24, 25, 26, 27 e 28. É uma história. Raíssa. Achou? Tô achando aqui. Isso. Pessoal, então, pegando esse texto, se a gente for fazer uma exegese desse texto de Saul, o texto está arquitetado da seguinte forma. Foi boa a pergunta da Raíssa para a gente esmiuçar um pouco esse texto. Olha só, o texto está arquitetado assim. Saul consulta ao Senhor, o Senhor não responde. Ao não responder, Raíssa, pode desligar seu microfone. Ao não responder, o capítulo seguinte é Saul consultando a pitonisa. Então, logicamente, se Deus não fala com Saul, o espírito de Samuel não falaria com Saul. É lógica. É lógica isso. Deus não fala, como é que o seu profeta mais obediente desobedeceria a Deus? Segundo, outro critério para dizer que não foi Samuel é que a profecia da pitonisa não se cumpre. Quando diz que todos os seus filhos morreriam, Saul, nem todos morrem. Aquele filho que fica aleijado, que é aleijado, se não me engano é o Mefibosete, ele não morre. Então, o que eu estou querendo dizer? Como é que o texto é arquitetado? Saul consulta o Senhor, Deus não fala. Saul busca a pitonisa, ele faz um anátema, e aí o texto segue dizendo, Davi consulta o Senhor. Vocês lembram? Oi, gente, tem algum microfone ligado? Opa, tem um microfone ligado, por favor. Isso, obrigado. Então, a narrativa mostra um grupo roubando a família de Davi. Davi vai tomar a família, mas antes ele consulta ao Senhor. E o Senhor diz, sobe que eu serei contigo. Davi sobe, toma a família de volta e ele é vitorioso. Capítulo seguinte, Saul morre. Então, todo o texto está estruturado para dizer, Saul consulta, Saul é rejeitado por Deus, vai a pitonisa, Davi consulta, Deus responde, Saul morre e Davi retoma a família. O que o texto de Samuel está dizendo? Eu ungi Davi porque Deus rejeitou a Saul. Lá na profecia de Samuel está escrito, no segundo Samuel, Raíssa, você que gosta dos textos, segundo Samuel, capítulo 7, que ao rejeitar Saul, Deus estabeleceria a descendência de Davi para ser a descendência agora eterna. Onde é que está escrito isso? Quando ele diz no 7,14, ele diz assim, eu estabelecerei casa para você. Casa é dinastia. Então, queridos, o que eu estou querendo dizer? Para a gente entender o interbíblico, precisamos voltar lá na história. Israel tentando ser uma nação, ter identidade com um rei, e esse primeiro rei falha. Ao falhar, Deus levanta uma dinastia através de Davi.